Abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Essa semana foi uma semana de muita bênção. Amém? Boas notícias, maravilhosas notícias que nos renovam, que nos... Oh, aleluia! Notícias que nos fortalecem, que nos faz caminhar, nos faz prosseguir, que nos faz derrubar muralhas, e não há nada que impeça de nós glorificarmos ao Senhor. Amém? Particularmente, eu sou a pessoa mais feliz da terra hoje. Nós, né? Levante a sua mão quem vai ser vovô aí. Eu vou ser vovô pela primeira vez. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Que privilégio é poder receber essa notícia e poder ver a bondade de Deus na família, no casamento. Não tem coisa melhor do que ver a bênção de Deus se manifestando de pais a filhos. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que obedece ao Senhor, ele que anda no caminho do Senhor, o Senhor abençoa até 1000 gerações. A bênção vai passando de pais a filhos. Amém? E hoje nós, uma família pastoral, né, Pastor Carlos? Nós temos o privilégio de poder abençoar os netos, a próxima geração, que vem aí para incendiar a terra com a glória de Deus. Amém? E que você também possa ter a oportunidade, você que é pai, tem filhos, você tem o privilégio de poder estar na casa do Senhor, de poder estar colocando seus filhos na presença do Senhor e de poder passar essa herança para os seus filhos. Não há nada melhor do que passar a herança do Senhor de pais a filhos. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós queremos te glorificar. Tua palavra diz que de uma maneira assombrosamente maravilhosa o Senhor formou a cada um de nós. Nós podemos ver as tuas maravilhas no ventre. Dessas duas famílias, nós podemos ver a tua glória, o poder da aliança, o poder da vida. Só tu tens as palavras da vida. Tu és, Senhor, a própria vida, que é manifestada nos filhos dos homens, pelo poder de uma aliança que é eterna. E nós te glorificamos, meu Deus, por esses bebês que vêm à terra para ser glória para o Senhor e alegria para os seus pais. Nós cremos, meu Deus, que tu tens planos maravilhosos para esta família e para a próxima geração. Cremos que, ó Deus, a tocha da adoração se estenderá de pais a filhos, enquanto o sol durar. Famílias ministeriais, famílias proféticas, que crescem na sala do trono. Eu profetizo, meu Deus, que muitas famílias proféticas, ministeriais, famílias de adoradores se levantarão nesta igreja. Filhos que estarão diante do altar do Senhor, somente para adorar ao Deus único e verdadeiro. Guerreiros do Senhor que se levantam nesta geração para saquear o inferno e povoar o céu. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor levanta uma família, uma geração de adoradores que estarão diante do teu trono continuamente, adorando ao Deus único e verdadeiro. Obrigado, meu Deus, pela manifestação da tua glória neste lugar. Te louvamos e te agradecemos por essa visão maravilhosa que o Senhor nos dá. Cremos, meu Deus, que esse crescimento também será um crescimento espiritual. Nós veremos vidas e mais vidas se dobrando diante do Deus único e verdadeiro, confessando que Jesus Cristo é o Senhor.
trazemos à existência aquilo que ainda não é. Os filhos espirituais, os filhos da fé. Nós cremos, meu Deus, que essa igreja se encherá de homens, mulheres, crianças, sedentas por Ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos que a Tua igreja espalhada por essa terra crescerá de uma maneira sobrenatural. E assim como as nações viram a Tua glória através do povo de Israel, conheceram o Deus único e verdadeiro através do povo de Israel, eu sei, meu Deus, que essa nação conhecerá o Senhor através da Tua igreja espalhada por toda essa nação. Então somente, ó Deus, guarda a Tua igreja, cada família, debaixo das Tuas asas, e cumpra-se, ó Deus, a Tua palavra sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Voltando aqui, Números 14, a partir do versículo 13 ao 38, é um texto grande, mas nós vamos ler. Abra sua Bíblia. Eu vou ler aqui no computador que a letra é maior. Números 14, a partir do versículo 13, diz a palavra do Senhor. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá no deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias,
cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Aleluia! Meus queridos irmãos, nós vamos falar, através desses textos, sobre a perseverança de Calebe. Não se ouve falar muito de Calebe, mas desde que ele se levantou como um dos espias que creu numa visão, que creu no poder de Deus, que creu no que Moisés lhe ensinou, Calebe e Josué foram os dois únicos homens da velha geração que saiu do Egito, que entraram na terra prometida. Calebe foi um homem que nós vemos na palavra de Deus, a partir de Números capítulo 13, nós vemos a narração deste homem de fé. Um homem que perseverou, um homem que creu contra tudo aquilo que era impossível. A palavra de Deus mostra, nos capítulos anteriores, que Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra de Canaã. A terra de Canaã era a terra prometida, a terra que Deus deu por herança ao povo de Israel. Era uma terra que mana leite e mel. E os 12 primeiros homens que entraram na terra de Canaã com seus próprios pés, que contemplaram uma terra que mana leite e mel, foram os 12 espias. Eles foram lá para espiar a terra, para ver se como que era a terra, se era fértil, se era estéril, se havia frutos ou não, se eram homens poderosos ou não. E eles foram espiar a terra. A palavra de Deus diz que todos eles voltaram depois de 40 dias, e 10 desses homens trouxeram notícias que não agradaram ao Senhor e que não agradaram a Moisés. Se Deus falou que ele daria a terra prometida ao povo de Israel, então cabia ao povo de Israel crer nessa promessa. Mas quando esses espias foram ali e viram que era uma terra de gigantes, uma terra fortificada, mas era uma terra que emana leite e mel, uma terra frutífera, a palavra de Deus diz que eles levaram uvas, romãs e figos que colheram daquela terra e trouxeram a Moisés, para provar que era uma terra frutífera, uma terra que realmente Deus deu ao povo de Israel. Porém, esses homens, desses 12 homens que voltaram para Moisés, 10 deles trouxeram notícias que não lhe agradaram. Falaram que era uma terra que emana leite e mel e era uma terra de gigantes, uma terra fortificada, até aí não havia nenhum problema. Porém, o que trouxe o problema para Moisés foi que eles falaram que era uma terra que consome o seu povo e que eles diante dos gigantes eram como gafanhotos. Essa foi a visão desses 10 homens que foram espiar a terra. Uma visão de incredulidade e um povo que murmurava. A Bíblia diz que que o povo de Israel, quando eles souberam dessas notícias através dos 10 espias, eles começaram a murmurar contra Moisés. Que Deus é esse que nos tira do Egito, onde a gente tinha toda a comida, a gente conheceu o tempero dali, um tempero muito bom. Apesar de sermos escravos, nós estávamos vivendo ali, tínhamos aonde dormir, tínhamos o que comer. E Deus nos tira da terra do Egito para morrer nesse deserto, para morrer numa terra que o Senhor deu como herança. Que Deus é esse? E começaram a blasfemar, começaram a murmurar contra Moisés, se levantando contra Moisés, se rebelando contra uma promessa, até que se levanta um homem no meio do povo e manda todos calarem a boca. Calebe se levanta no meio da multidão e pede para todos se calarem. E ele começa a dar
o relatório que ele e Josué viram na terra de Canaã. A mesma coisa. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra frutífera, próspera, uma terra fortificada, uma terra de gigantes. Até aí tudo bem, tudo igual. E nenhum empecilho para que a promessa de Deus se cumpra. A diferença de Josué e Calebe. E quando Josué levanta a sua voz, ele diz assim: o Senhor nos deu essa terra por herança. Ainda que esses homens sejam gigantes, Deus nos deu essa terra por herança. Essa foi a visão de Calebe. E ele não desistiu do que ele viu. Foi a mesma visão dos outros 10 espias. Mas a visão foi a mesma, mas a interpretação de uma maneira completamente diferente dos 10 espias. Ele foi além da sua visão natural. Ele se firmou na promessa do Senhor, que Deus daria aquela terra por herança. Todos esses homens que foram para a terra de Canaã espiar, eram homens que conheciam ao Senhor. Homens que aprenderam com Moisés a buscar ao Senhor. Eram líderes de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Homens que temiam ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, a visão da incredulidade, quando eles olharam com seus olhos naturais, a incredulidade veio nos seus corações e falaram aquilo que Deus não queria que eles falassem. Porém, a palavra de Deus diz que a maioria do povo se levantou contra Moisés. Se levantou contra o Deus de Israel. Mas o que nós queremos atentar aqui é que no meio de uma visão de incredulidade, sempre haverá alguém que terá uma visão que vai além dos olhos naturais. Uma visão que vem direto do trono de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nunca vai desistir do homem. E por mais que se levante 10 homens incrédulos, no meio desses 10 sempre haverá alguém que crê no Deus Altíssimo, que crê na promessa do Senhor. Deus, Ele está nos levando, quando eu estou falando para você, cada culto que eu falo para você que Deus está nos levando a uma experiência profunda com Ele, de intimidade, é porque eu creio numa promessa de Deus para esta nação. Eu não sei o nível que você crê nessa promessa, mas nós temos que crer de todo o nosso coração. E o que nos faz firmar, o que nos faz crer, não é a nossa visão natural, mas é a nossa visão sobrenatural, a nossa visão espiritual, é a nossa fé no Deus Altíssimo. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos em Deus. Não podemos abrir mão da palavra profética a respeito desta nação. Nós precisamos nos entregar completamente ao mover de Deus. Se nós queremos ver as promessas se cumprindo, se nós queremos ver a visão crescendo, nós precisamos crer no que Deus falou a respeito desta nação. Ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo isso acontecer, nós precisamos gerar no reino do Espírito essa promessa. Nós precisamos romper os céus, precisamos romper a visão de incredulidade, de murmuração, as muralhas que nos cercam e crer que Deus fará cumprir toda a sua promessa, porque foi Ele que falou. Calebe, ele foi um companheiro de Josué nessa visão, nessa conquista. Deus deu a palavra de herança, da promessa da herança da terra de Canaã para Josué. Quando Moisés estava para morrer, porque Deus disse que ele não ia entrar na terra prometida, mas lá do alto do monte, ele ia ver a terra, ele ia contemplar a terra que Deus deu para os filhos de Israel. E lá do alto do monte ele contempla a herança dos filhos de Israel. E ele ainda ora ao Senhor para que ele tivesse a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele faz essa oração lá em Números capítulo 13, mas Deus não permitiu.
Deus ele não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida por causa de um ato dele. Por causa de toda a murmuração do povo que estava no deserto com sede. Eles viram Deus se manifestando. A palavra de Deus diz em Números capítulo 14 que o povo de Israel viu 10 vezes os milagres de Deus e 10 vezes eles murmuraram contra o Senhor. 10 vezes murmuraram contra o Senhor. Deus contou nos seus dedos quantas vezes o povo de Israel murmurou. Eles olhando, vendo os milagres de Deus no meio do deserto, ainda assim se levantaram contra Deus. Quem é na face da terra que vendo milagres de Deus ainda se levanta contra o Senhor? Senão aquele que é incrédulo, que não crê no sobrenatural, que não crê na promessa. Todo aquele povo teve a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas a palavra de Deus diz que o povo 10 vezes se levantou contra Deus. Afrontou a Deus diante dos milagres. Mesmo Deus fazendo tudo aquilo, todos aqueles sinais, eles vendo aquela nuvem de glória durante o dia, vendo a coluna de fogo durante a noite, com seus próprios olhos naturais, eles mesmo assim ainda não creram na promessa de Deus, não creram no Senhor. E por causa disso, por causa da murmuração do povo, Moisés, com raiva, ele fere a rocha, porque o povo estava com sede. Eles viram que Deus podia, num tocar da vara de Moisés ali na rocha, podia trazer água, porque Deus fez isso uma vez. Mas o povo teve sede de novo, e começou a murmurar, tirou a paciência de Moisés, e Moisés foi ali e feriu a rocha. Ele bateu com toda a sua raiva aquela rocha, e a palavra de Deus diz que jorrou água com tanta intensidade, porque tamanho era a ira de Moisés. Tamanho foi a ira de Moisés, que tamanho foi o jorrar das águas ali. E isso mostrava o nível de rebelião do povo de Israel contra Deus. E olha o que diz lá no começo, no versículo 13: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Qual Deus que aparece face a face a um povo? Israel tinha o privilégio de conhecer o Deus único e verdadeiro face a face. E mesmo assim, se levantou contra o Senhor. Olha o que diz aí: tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. E olha o que Moisés diz para Deus: se matares este povo, como a um só homem, agentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. O povo ia zombar de Deus, porque o próprio povo de Israel não creu nesse Deus de milagres, nesse Deus que faz o sobrenatural acontecer. Os egípcios se dobraram diante de Deus, por que não o povo de Israel? O próprio povo de Deus não se dobrou diante da potente mão do Senhor. Diga: Deus, Ele é longânimo e misericordioso. Amém? Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Todo pecado tem as suas consequências. Lá na frente diz assim que o Senhor perdoou o povo. Porém, Deus não isentaria as consequências do seu pecado. Deus, Ele nos perdoa, mas as consequências do pecado nós sofremos. Assim como Davi sofreu a consequência do seu pecado, por mais que Deus o tinha perdoado, assim como Moisés foi perdoado, mas não pôde entrar na terra prometida.
Todos sofrem as consequências do pecado. Ele não inocenta o culpado. A palavra de Deus diz que o culpado receberá os seus danos. E Deus visitará a iniquidade dos pais a filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas a palavra de Deus diz que Deus visita até 1000 gerações daqueles que o obedecem. No meio de tudo isso que aconteceu do povo de Israel, diante de todos esses milagres, Deus estava disposto a destruir todo esse povo. Deus pede para fazer um censo no meio do povo. Todos aqueles acima de 20 anos. Deus pede para contar todos. E Deus diz assim: eu vou exterminar todos esses daqui que se levantaram contra mim. Que não creram na promessa, que não creram nos milagres, e que 10 vezes já se levantaram contra mim. Se nós olharmos todo o texto de Números, nós vamos ver que o povo de Israel várias vezes murmura contra o Senhor. Além da murmuração, eles têm uma visão de incredulidade. Eles não creram no que Deus estava falando. Ainda que eles viram a terra de Canaã, que mana leite e mel, uma terra próspera, eles não creram no Senhor. Puseram à prova a Deus 10 vezes, enfrentando a Deus cara a cara, e desprezaram ao Senhor. No versículo 24 diz assim: porém, o meu servo Calebe, Deus chama este homem pelo nome, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Diga, perseverar. Diga, seguir o Senhor. Eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá a terra. Veja que Deus menciona o nome de Calebe. Não há nada melhor e nada maior na face da terra do que ser chamado por Deus pelo nome, escolhido, separado. Deus chama a Calebe pelo seu nome e diz: esse homem que não teve uma visão natural, que não foi incrédulo, que não murmurou, pelo contrário, perseverou em seguir-me, esse terá essa terra por herança. Esse homem possuirá a terra de Canaã. E seguindo aí para frente, diz a palavra do Senhor, versículo 30, não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Eles faziam parte das tribos de Israel. Foram 2 tribos, 2 homens, 2 líderes que creram na promessa de Deus, que não desistiram, mas perseveraram na visão, perseveraram na promessa, que creram contra todos aqueles 10 homens e junto com todo o povo de Israel. Imagina, aqueles 10 homens conseguiram persuadir todo o povo de Israel com palavras negativas. Como é fácil você crer numa mentira, é ou não é? É fácil você crer na mentira. É fácil você ser persuadido pelas pessoas, enganado, com uma visão de incredulidade, com murmuração. Quantas pessoas ficam murmurando nos nossos ouvidos? Quantas pessoas durante o dia no trabalho ficam murmurando? Porque o serviço é ruim, porque o salário é pouco, porque não tem hora extra. Ao invés de dar glórias a Deus porque tem um emprego, porque tem um salário, porque tem um lugar para morar, porque está numa terra que mana leite e mel, numa terra próspera, numa terra poderosa, economicamente falando. Tantas pessoas passando fome em outros países, até mesmo no Brasil, pessoas desempregadas, sem teto para morar, sem comida, e nós estamos vivendo uma vida próspera nessa terra. E quantas pessoas murmurando ao nosso redor, quantas pessoas caindo na cilada do diabo e não crendo no que Deus pode fazer. Deus, Ele te chamou para essa terra com um propósito. Diga amém. Deus, Ele te chamou e também Ele já providenciou tudo para que você viva uma vida próspera nessa terra, para que você tenha saúde,
coma com fartura, tenha a sua casa, tenha os seus bens materiais, para que você sirva ao Senhor de todo o seu coração. Imagina esse homem, Caleb, recebendo toda aquela terra de Canaã, por possessão. Tudo que havia naquela terra foi de graça? Não foi, porque eles tiveram que batalhar contra os seus inimigos. E os primeiros inimigos que eles encontraram foram os gigantes. Agora, a visão do povo de Israel é como se eles fossem gafanhotos, ou seja, eles eram pequenos diante da estatura daqueles gigantes. Talvez, não sei se é um povo do tamanho de Golias, mas Golias ele tinha quase 3 metros de altura. Você imagina entrar um homem aqui de quase 3 metros de altura, você perto de um jogador de basquete, você se sente tão pequenininho, não é? E ele tem lá por 2,10 metros, 2,20. Agora imagina um homem de quase 3 metros de altura. O que você é diante de um povo desse? Uma visão de incredulidade pode destruir toda a promessa de Deus na sua vida. Por isso não seja como os 10 espias ou o restante do povo de Israel. Seja como Josué e Caleb. Ainda que as circunstâncias venham contra você, você crê na promessa e não vai abrir mão da promessa. Você não vai ficar desamparado, você não vai ficar largado, pelo contrário, Deus dos exércitos vai guerrear essa batalha por você. Você vai vencer nessa terra, você vai conquistar essa terra. Meu irmão, não sei quando você chegou aqui, mas quando eu cheguei aqui, não tínhamos essa visão de ter uma casa própria, não tínhamos essa visão de ser funcionários efetivos nessa terra, de recebermos benefícios igual os japoneses recebem. Mas foram conquistas após conquistas, até que nós recebemos essa vitória. Hoje nós temos casa própria, temos emprego efetivo, temos bonificação, tantos benefícios que nós não tínhamos há muitos anos atrás. Se você crê, você vai receber isso e muito mais. Se você ainda não tem a sua casa própria, você vai ter. Se você não tem um emprego fixo, você vai ter. Se você não ganhava bônus, você vai ganhar. Mas você precisa crer na promessa, crer que Deus separou algo exclusivo para você nessa terra. E eu digo que o tempo que você permanecer nessa terra, Deus fará você frutificar. Ninguém será estéril nessa terra. Porque Deus ele tem planos de paz para nós. Deus ele tem planos de prosperidade. Deus ele tem planos para nos usar como um canal onde muitas vidas terão um encontro com o Senhor Jesus. Por causa de Josué e Caleb, o povo de Israel se tornou uma potente nação. Por causa desses 2 homens de fé, Israel foi abençoado. Agora, se eles não crescem, todo o povo de Israel seria destruído. Olha que Deus fez uma seleção de 20 anos para baixo. Essa nova geração, somente essa nova geração entrará na terra prometida, porque foi uma geração que não se contaminou com o Egito. Foi um povo, uma juventude que nasceu no deserto, longe da escravidão, longe da idolatria, longe do paganismo. E era um povo, uma geração que estava conhecendo ao Senhor. E Josué e Caleb foram os homens responsáveis por conduzir esses jovens à presença de Deus, conduzir esses jovens à conquista da terra prometida. Homens valentes, fortes, jovens com todo vigor, com toda uma visão no seu coração para conquistar a terra de Canaã. Você crê nisso? Que você faz parte desse povo que há de conquistar essa terra? A palavra de Deus diz que Deus deu uma terra para cada tribo. Cada tribo recebeu a sua herança. Eu digo que cada família aqui receberá a sua herança nessa terra. Receberá um punhado que pertence a você, por direito, por uma aliança. A palavra de Deus mostra claramente que essa aliança que nós fizemos com Cristo, nessa aliança, nós temos tudo em comum. Tudo que é de Deus é nosso e tudo que é nosso é de Deus. Amém? Você faz parte dessa herança, nós fazemos parte.
Deus tem algo especial para a igreja de Cristo nesta terra. E Ele está nos levando para esse caminho da promessa. É uma terra que nós temos que conquistar, perseverar, orar, jejuar, visualizar, semear e crer contra a incredulidade. Amém? Hoje você está vendo aqui 30 pessoas nesse lugar, mas um dia não haverá lugar para caber o tanto de gente que virá pedindo socorro de Deus, querendo conhecer o Deus único e verdadeiro. Você vai ser usado por Deus numa dimensão que você nunca viu ainda. Você não vai precisar falar muitas palavras. E ainda que você precise falar, a palavra de Deus diz que você não precisa se preocupar com o que você vai falar diante das autoridades, porque o Senhor vai falar por você. Amém? Você crê nisso? A língua não será barreira. Sabe por quê? Você tem um dom de línguas em você, no seu coração. E aquele que ora em espírito, fala em mistério. Aquele que ora em espírito, fala o que Deus quer. Quando você olha lá no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, estavam os 120 reunidos, e eles foram batizados com fogo, com o Espírito de Deus. Cada um orava em línguas estranhas, mas a palavra de Deus diz que cada um ouvia falar na sua própria língua. Então para Deus não há nada impossível. Mas eu não sei falar japonês, eu não sei falar inglês. Isso não será barreira. Você não pode se brecar numa visão de incredulidade, porque Deus é o Deus de sobrenatural. E quando você abrir a boca, você vai começar a falar japonês, vai começar a falar inglês, vai começar a falar em todas as línguas que Deus quer que você fale, porque não haverá limites para Deus, não há limites. Mas você precisa crer. Você precisa crer e segurar essa promessa para a sua vida. Enquanto você morar nesta terra, Deus Ele vai te abençoar sobremodo. Você não ficará desamparado, mas Deus fará você conquistar essa terra. Amém? Para cada família Deus dá uma porção desta terra. Eu não sei se você consegue enxergar com olhos espirituais, mas a apóstola Raquel sempre falou: vocês não podem olhar com os olhos naturais, vocês têm que olhar com os olhos espirituais. Vocês têm que profetizar, têm que semear, vocês têm que orar e vocês têm que crer. Ela profetizava na nossa vida que Deus ia nos dar casa, que Deus ia nos fazer prosperar nessa terra. Isso foi em 98, quando ela chegou nessa terra, ela começou a nos abençoar. Naquela época a gente ganhava pouco, a gente tinha acabado de conseguir um emprego, né? Mas antes, quando eu vim com a Geisa, depois de casado, a gente ganhava 750 ienes a hora. Agora, com esse salário, a gente não trabalhava até às 5. Era 7 horas, 6 horas. Não tinha hora extra, era um arubaito que a gente estava fazendo. Mas a gente pagava um aluguel de 81 mil ienes. Mais água, luz e gás, com esse salário. Agora vê se Deus não é um Deus de sobrenatural. Ser fiel no pouco e no muito, Deus vai te colocar. E a apóstola Raquel profetizava na nossa vida, que a gente ia ter uma casa, que a gente ia prosperar nessa terra. Sabe como você conquista isso? Quando você crê na promessa. Quando você obedece ao Senhor, obedece às leis naturais e às leis espirituais. E a gente foi conquistando, passo a passo, o visto permanente. Vieram os filhos, veio o visto permanente. Nós oramos, Deus começou a abrir as portas, carro zero. Nós começamos a orar por uma casa e Deus nos deu uma casa.
Meu irmão, você sabe o que é você pegar um terreno? Você sabe que toda casa é consagrada ao diabo aqui. Todo terreno, você sabe que eles fazem toda aquela consagração, toda aquela feitiçaria ali, invocando demônios para aquele lugar e dizendo que eles estão afastando todos os espíritos maus daquela terra. Pelo contrário, eles estão atraindo milhares de demônios para aquela terra que está consagrada, que foi consagrada aos ídolos. Agora, Deus nos dá uma terra que não foi consagrada e o cara pergunta para a gente: vocês vão querer que o sacerdote venha consagrar a terra? Fala, não, nós vamos fazer isso. Quem que vai fazer isso para vocês? O pastor da nossa igreja vai consagrar essa terra. Eu falo assim: só deixa um buraco no meio do terreno, o resto a gente faz. Nós chamamos o apóstolo Tami, nós oramos pelo terreno, fizemos o resgate do terreno. A gente plantou a Bíblia ali, né? Naquele buraco, plantamos a Bíblia, derramamos o óleo, o azeite em toda a volta do terreno e consagramos ao Senhor. Você sabe o que é isso? É o que Deus fala, que nós teremos a terra por possessão. É uma terra que nos pertence e ali foi semeado a palavra de Deus. A semente da palavra, a própria palavra de Deus foi enterrada ali naquela terra. A apóstola Raquel, na igreja lá em Aikawa, ela fez a gente abrir um buraco no concreto lá na igreja. Imagina, eu acho que tinha um tanto assim de concreto o piso da igreja. E foram dias cavocando um buraco ali, porque ela queria plantar naquele lugar a Bíblia, porque ali estava a igreja do Senhor. E sabe qual foi a consequência de tudo isso? O maior templo de Aikawa foi destruído. Do nada. A apóstola foi procurar saber na prefeitura o que aconteceu. Foi perguntar. E eles disseram assim: não tem sacerdote para ministrar no templo, por isso nós pedimos para destruir o templo e a casa do sacerdote. Você crê no sobrenatural de Deus? Aquele templo foi destruído, a casa do sacerdote foi destruído por alguém que creu na promessa, alguém que tem uma visão profética, alguém que vê além dos olhos naturais, dos olhos carnais. E é assim que nós devemos prosseguir, é assim que nós devemos caminhar. Você é um Josué, você é um Caleb nessa terra. A terra está à sua disposição, agora conquiste aquilo que lhe pertence. Deus, ele tem um projeto com a igreja brasileira nessa nação. Você sabe que a palavra profética é que o avivamento virá pela igreja brasileira. Você crê nisso? Você faz parte desse mover. Deus, ele te chamou com isso, então não importa o tempo que você está aqui, que você vai estar, não sei o tempo que você quer ficar aqui nessa nação, mas o tempo que você ficar, dedique-se em conquistar essa terra, porque é um direito seu, é uma promessa de Deus. Então conquiste aquilo que lhe pertence. Levante-se na força do Espírito e faça o que Deus mandou você fazer. Deus, ele te colocou por cabeça e não por cauda. Então creia nisso e deixa Deus se mover na sua vida. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, se você crê na promessa, se você tem fé no sobrenatural de Deus, e se você o busca de todo o seu coração, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Então somente seja como Caleb, seja como Josué. E veja, Caleb, ele foi um parceiro de visão, de fé. Caleb foi o que incentivou a Josué nessa conquista. Olha, você não está só, vamos lá. Se você crê, eu creio. Se Deus falou, está falado. E os dois se levantam contra um povo incrédulo. Nós vamos entrar lá, porque o Senhor nos deu por herança. E aqueles gigantes são como um gafanhoto diante dos nossos olhos. 2 homens creram nessa promessa. E eles disseram: quem crê vem atrás da gente, porque nós vamos conquistar essa terra. E sabe o que aconteceu?
Quando nós vemos lá no fim da história de Josué, a palavra de Deus diz que de todas as terras que Josué e Caleb conquistaram, ainda ficou muita terra para ser conquistada. Tamanho era a terra prometida, tamanho era a terra de Canaã. Olha quanta terra ficou. Tudo isso para o povo de Israel. Para o povo de Israel não, para alguém que creu. Porque aqueles que não creram, de 20 anos para cima, ficaram tudo lá no deserto. Foram enterrados todos no deserto. Com exceção de Josué e Caleb. Josué e Caleb eram já homens avançados nos seus dias. E eles foram os responsáveis por guiar a nova geração de 20 anos para baixo para entrar na terra. E você é responsável por guiar a sua geração a entrar nessa terra e conquistar. A igreja de Deus precisa entrar nessa dimensão. Nós precisamos entrar nessa dimensão do sobrenatural de Deus, numa visão de conquista. Deus, ele vai te levar para essa visão de conquista. Portanto, tudo que você olhar, não olhe com olhos naturais. Ainda que você não vê as coisas acontecendo, não seja incrédulo, mas creia. Creia. Porque no tempo de Deus você vai conquistar. Em nome de Jesus. Levante a sua mão assim. Você crê que as chaves de Davi, as chaves das portas estão nas suas mãos? Então receba na sua mão. Feche a sua mão com toda a sua força. Visualize essa chave nas suas mãos, a chave da conquista. A chave do seu ministério, a chave da sua empresa, a chave da sua família, a chave da sua casa, do seu carro, do seu empreendimento, da terra que o Senhor vai te dar nessa nação, e por onde o Senhor te conduzir. Você crê? Receba, porque é seu, é um direito seu. Tome posse de tudo que Deus tem falado a seu respeito. Nada do que está acontecendo na sua vida é em vão. Você não está aqui por acaso. Deus não, ele marcou esse momento com você para que você creia e seja levado a esse nível de experiência com Ele. Eu creio. E se você crê, nós vamos caminhar junto como o exército de Deus nessa terra, marchando. Quando você está dirigindo por essas estradas, adorando ao Senhor, você está abrindo os caminhos para que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre essa terra. Quando você está orando, quando você está jejuando, imagina a igreja, não somos só nós, mas cada família espalhada por essa terra, do norte a sul, do leste a oeste, cada casa, invocando o nome do Senhor. Podemos ser ainda uma pequena porcentagem, mas como nós falamos hoje, a visão de conquista, ela começa com pouco, vai lá com 12, 144, 1728, ela vai crescendo, as vidas vão sendo salvas, e a palavra de Deus diz em Atos, que Deus, ele vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Você consegue imaginar o sobrenatural quando desceu ali no dia do Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram de uma vez só? Você imagina 3.000 japoneses se convertendo de uma vez só? O sobrenatural de Deus vai acontecer. Eles vão vir clamando pelo Senhor, porque a glória de Deus vai se manifestar na igreja do Senhor espalhada nesta terra. Aqueles que não são avivados, serão batizados com fogo, com poder. Porque o que Deus tem para essa terra é através do sobrenatural, e toda a igreja vai ser batizada no sobrenatural de Deus. Assim como a igreja em Atos foi batizada no sobrenatural, Deus vai batizar essa igreja. Todas as igrejas nessa terra serão batizadas pelo fogo de Deus. E as vidas virão. Amém? Então somente nós temos que colocar diante do altar de Deus essa promessa, essa visão, orar dia após dia, crendo nessa promessa, porque o dia virá e não está longe, ela não se tardará, está tão próximo de nós recebermos essa grande bênção de Deus. Amém? Se você crê, fique em pé.
Curve a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Diante desta palavra, comece a pedir perdão a Deus, porque muitas vezes você foi incrédulo às promessas de Deus, porque muitas vezes você murmurou, porque muitas vezes você não creu no que Deus falou a seu respeito. Mas Deus, Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer te abençoar de uma maneira poderosa nesta noite. Mas você precisa pedir perdão a Deus. Jogar toda essa visão de incredulidade, de murmuração na cruz do Calvário e crer no que Deus falou a seu respeito. Crer no que Deus falou a respeito desta nação. Há muita terra para ser conquistada. Você é um Josué, você é um Caleb nesta terra. E Deus está te dando uma terra por herança. Então creia. E coloque a sua vida, a sua família diante do Senhor. Coloque a igreja do Senhor na presença do Senhor. Senhor meu Deus, diante desta palavra nós pedimos perdão. Porque pecamos contra o Senhor. Porque muitas vezes não cremos na tua palavra, na tua promessa. Naquilo que o Senhor falou a respeito desta nação. Da salvação deste povo. Muitas vezes fomos como Jonas, querendo ir por um caminho contrário à tua promessa. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes fomos engolidos e sufocados por uma visão carnal, pela visão da incredulidade, da murmuração. Queremos pedir perdão, meu Deus, pela desobediência, pela rebelião, e não queremos ser como o povo de Israel, que diante de tantos milagres ainda se rebelou contra o Senhor, e foram impedidos de entrar na terra prometida. Meu Deus, perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. E renova-nos a fé. Fortalece-nos a fé, meu Deus. Renova a visão da promessa em nosso espírito. Aguça os nossos olhos espirituais para que contemplemos o teu poder, os teus milagres. Eu sei que o Senhor tem projetos para nós nesta terra, projetos de conquista. Eu sei que o Senhor reservou grandes bênçãos para cada um de nós, para cada família que está aqui presente, para a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhado nesta terra. Nós cremos que o avivamento virá pelo povo brasileiro, um povo fervoroso, um povo sedento pelo Senhor, um povo que crê no Senhor, um povo que se levanta na força do Espírito Santo como um exército celestial, como um exército de guerreiros nesta nação, que abre o caminho para que a tua glória se manifeste nesta terra. Levanta, meu Deus, a tua igreja nesta nação, com poder e autoridade para desfazer as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a igreja espalhada por esta terra seja batizado com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos recebam o poder do Espírito Santo para serem um canal de milagres nesta terra, um canal do sobrenatural de Deus nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na unidade da fé, em um só corpo, um só Senhor, um só batismo, nós cremos, meu Deus, que esta nação se renderá aos pés de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, meu Deus, que esse povo virá sedento à tua casa, clamando por socorro, clamando pela salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Incomoda este povo, meu Deus, durante a noite, através de sonhos, através de visões. Incomoda, Deus, cada japonês que habita nessa terra, até que creia no Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia os teus anjos a cada lar, para, meu Deus, guardar cada família. Nós declaramos que Satanás não vai tocar nessas famílias. Nós declaramos a redenção, o resgate de cada família desta nação pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, a começar por esta cidade, a começar por este bairro, meu Deus, Tadiri. Nós cremos, meu Deus, que cada morador deste bairro conhecerá o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que cada família será visitada pelo poder sobrenatural de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, meu Deus, que este mover se espalhará por toda essa cidade de Aizo, em nome de Jesus. E assim como o povo do Egito ficou sabendo, ó Deus, do Deus único e verdadeiro que se manifestava face a face ao povo de Israel, ó Deus, nós veremos
veremos e ouviremos, ó Deus, essa cidade declarar que nesta igreja o Senhor nos aparece face a face, oh aleluia, mas nós não seremos como o povo de Israel que foi incrédulo, mas nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no Deus único e verdadeiro, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, meu Deus, que a partir de Aizo, cada província conhecerá ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deste lugar serão enviados missionários por toda essa nação, a fim de proclamar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus, eu profetizo, meu Deus, que cada vida aqui, cada família será enviada por todos os cantos desta terra, oh Deus, para plantar a igreja do Senhor, para plantar a palavra do Senhor, e para que, ó Deus, as pessoas, as famílias de cada província tenham, ó Deus, aonde adorar ao Senhor, aonde buscar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como tu fizeste com Josué e Calebe, que deu a terra de Canaã por herança, que deu cada terra por possessão a cada tribo de Israel. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem uma terra para cada um de nós nessa nação, para cada família o Senhor tem distribuído as terras. Oh meu Deus, nós cremos no sobrenatural, nós cremos, meu Deus, que a tua igreja conquistará esta terra para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada província é colocada diante do teu altar neste momento. Meu Deus, tem misericórdia dessa nação. Ó Deus, onde abundou o pecado, que superabunde a glória de Deus, a presença do Senhor, a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que toda idolatria cai por terra em nome do Senhor Jesus. Declaramos que essa nação é liberta das cadeias da idolatria, do paganismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que chegou o tempo da libertação deste povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos, meu Deus, que essa nação proclamará ao Senhor Jesus Cristo. Cremos, meu Deus, que na língua dessa nação ouviremos louvores ao Deus único e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos estádios, nos ginásios, nas escolas, nas empresas, nós ouviremos falar do Deus único e verdadeiro, a adoração ao Deus único e verdadeiro. Oh, aleluia, nós cremos, meu Deus, que essa visão há de se cumprir e está próxima ao seu cumprimento. Oh, aleluia, nós cremos, meu Deus, e veremos. Estaremos juntos com toda esta terra, declarando que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.